E aqui estamos novamente com o momento de espiritualidade e eu espero poder ajudá-lo a crescer para o alto, crescer para Deus e também, como eu sempre digo a você que me acompanha, crescer para o alto é crescer para dentro de si mesmo, pois Deus se faz presente aqui, dentro da nossa interioridade. Hoje, dando continuidade aos pecados capitais, falo para você sobre o pecado capital da gula. A gula, todos sabemos o que ela significa, é comer além do necessário para você se alimentar. Para alguns, o prazer de comer passou a ser um fim último em si mesmo. E esse é o erro. Fazer da comida apenas um prazer tira a sua função principal. E qual é? Ser sustento para a nossa vida. Nesse mundo onde muitos não têm o necessário para viver com dignidade, comer apenas por prazer agride o valor sagrado do pão de cada dia e expressa uma indiferença à realidade de tantas mesas vazias. A gula faz com que o alimento se torne um enfeite sobre as mesas. E todos sabemos que precisamos nos alimentar. E sem a comida, não conseguimos viver e não há forma de escapar disso. E nem queremos escapar, porque comer, é claro, é muito bom. E quando você come uma comida deliciosa, daquela que não sai da sua cabeça por semanas, também é incrível. E isso deve ser até incentivado, comer melhor, mas comer mais saudável. Assim faz um bem danado para a saúde e é necessário para uma vida mais longa e balanceada. O problema começa quando há aquela necessidade de mais do que o que é de fato preciso e o que nós entendemos também pelo excesso. O ser humano, como um ser pecador e que sempre quer ter mais, ele entra também num ponto do pecado da avareza, ou seja, o desejo de ter tudo e ainda mais. E esse desejo de ter tudo e ainda mais, essa falta de saúde, acaba abrindo o caminho para o pecado também da gula e muitas vezes gerando um outro pecado capital, que aqui já comentamos, que é o pecado da preguiça. Aquele momento de letargia pode gerar ainda mais problemas, por exemplo, como doenças. Meu irmão, minha irmã, podemos comer, beber, mas com moderação e gosto. Mas não podemos fazer da comida um meio só de prazer, pois isso é que desvirtua a nossa alimentação. Lembro-me aqui também de Santo Agostinho, ele que dizia que não temia a impureza da comida, mas a impureza do apetite. Ele escreve uma página sábia sobre isso. Ele diz: vós me ensinastes a ingerir os alimentos como se tratasse de remédios. E aqui também lembro de Santa Catarina de Sena, que ela dizia que o estômago cheio prejudica a mente, como também Santo Ambrósio, ele dizia: aquele que submete o seu próprio corpo e governa a sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é o seu próprio Senhor. Pode ser chamado rei porque é capaz de reger a sua própria pessoa. Também lembremos aqui do grande líder pacifista indiano, Gandhi. Ele dizia: a verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde, e a verdadeira saúde é impossível sem o rigoroso controle da gula. Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos ao controle quando a gula estiver sob controle. Não são sábias as palavras destes que conhecemos?
Pois bem, a virtude oposta da gula é a temperança, ou seja, evitar todos os excessos no comer e no beber, para assim destruir as raízes da gula, submetendo o seu corpo, por que não, à mortificação. E esta haverá de ser sobre a ação do Espírito Santo, o nosso santificador. São Paulo nos ensinou aos Gálatas e aos Romanos que somente o Espírito pode destruir em nós as paixões. Assim também está escrito: conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. A ação poderosa do Santo Espírito de Deus, aliada à nossa vontade, vem em auxílio da nossa fraqueza e nos dá a graça de superar os vícios. Como remédio contra a gula, a Igreja também propõe o jejum, não como um valor em si mesmo, mas como um instrumento para dominar a paixão. Santa Catarina de Sena, volto a falar sobre ela, ensina que a mortificação deve ser feita de acordo com a necessidade e na exata medida das forças pessoais. Visto que não se pode impor a todos a mesma mortificação como uma norma rígida, já que nem todos são iguais. Não é possível querer levar uma vida pura sem sacrifícios. O corpo nos foi dado para servir. O prazer, e normalmente egoísta, o prazer egoísta, passa e deixa gosto de morte. O sacrifício gera vida. Não foi à toa que Cristo jejuou 40 dias no deserto, lá na Judéia, antes de enfrentar tantas ciladas do tentador que queria afastá-lo do caminho traçado por Deus para ele seguir e salvar a humanidade. Meu irmão e minha irmã, a cada encontro fico com muita alegria de saber que você está me acompanhando. E lembro a você que você pode deixar no meu portal padrecleina.org.br um testemunho da sua vida e, por que não, algum tema que você gostaria que eu pudesse aqui refletir e discernir com você. Por favor, entra lá no meu portal e deixa o tema como opção. Paz e bem, força!